O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Caro irmão diácono Márcio, seminaristas, acólitos, proclamadores da palavra, ministro ordinário de Eucaristia, ministério de música, crianças, jovens, casais, famílias, infância missionária aqui presente, na alegria de nos encontrarmos neste templo, nesta casa-mãe, Catedral Cristo Rei de nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, em comunhão com as outras casas e templos que são as nossas famílias, que agora acompanhamos a transmissão desta celebração, neste dia de grande importância para a vida da Igreja, que somos nós. O Dia Mundial das Missões. Mês de outubro, mês missionário, Dia Mundial das Missões, aqui estamos celebrando, alargando o nosso coração em comunhão à Igreja no mundo inteiro. Ao celebrar o Dia Mundial das Missões, celebramos não simplesmente uma dimensão da Igreja, mas celebramos a essência, a razão de ser da Igreja, que é uma Igreja missionária. Muitas vezes podemos incorrer no risco de compreender inadequadamente a missão enquanto um aspecto na vida da Igreja, uma dimensão dentre tantas outras, mas não é um aspecto simplesmente, não é uma dimensão simplesmente, é a razão de ser da Igreja, uma Igreja missionária. Nesse sentido, o Papa Francisco dirige à Igreja no mundo inteiro, nesse dia, a sua mensagem, concluindo o triênio de reflexões que nós fizemos. A vida é missão, Jesus Cristo é missão, e o tema para hoje, a Igreja é missão. Este tema, a Igreja é missão, está alicerçado numa referência bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus, ao se despedir dos seus, depois de concluir a sua missão, ele, por excelência, foi o verdadeiro, o autêntico missionário do Pai. Assim disse aos seus discípulos de outrora e hoje a cada um de nós, neste templo, nesta casa, como igreja que somos: sereis no mundo minhas testemunhas, até os confins do mundo. Irmãos e irmãs, a Igreja é missão. Ao dizer que a Igreja é missão, é preciso que todos que somos a Igreja, à luz daquela belíssima conclusão do Concílio Vaticano II, a Igreja é o povo de Deus. A Igreja não é só a sua hierarquia, e não é a sua hierarquia que deve ter a primazia e a importância, mas você, leigo e leiga, você, batizado, batizada, você, cristão, cristã, fiel, seguidor, seguidora, discípulo, discípula,
missionário, missionária de Jesus. Toda a igreja é missão. Celebrar esse dia é pedir a Deus esta graça, desta tomada de consciência tão vigorosa que precisa ser, a partir de cada um de nós, porque não é possível a igreja ser missão se cada um de nós, no coração desta igreja, não assume no lugar em que está, naquilo que faz, onde marca com a sua presença, se ali nós não formos testemunhas do Senhor Jesus, se ali nós não formos anunciadores da sua palavra, não da nossa, do seu projeto, não do nosso, do seu desejo, não do nosso. Porque a boa nova do Senhor Jesus, a sua palavra, o seu evangelho, é evangelho de vida e salvação. É evangelho que prioriza a dignidade, o valor de cada pessoa humana. Como seria importante que nós, aos poucos, provocados pela palavra de Deus, despertados na consciência missionária, pudéssemos, passo a passo, crescer nessa consciência e verdadeiramente, no lugar em que estamos, a nossa família, onde trabalhamos, com as pessoas que convivemos, nos relacionamentos nossos, no encontro com quem quer que seja, incluindo a todos, acolhendo a todos, com um coração de mãe, como a igreja é chamada a ser, anunciarmos, testemunharmos, sermos sinais da presença de Jesus. Ele outrora os chamou, Ele hoje nos chama, porque Ele quer ir aonde cada um de nós pode ir e é chamado a ir. Porque nós, os cristãos, porque nós, a igreja, que é missão, está na sociedade, está no coração do mundo, não fora do mundo, não fora da sociedade. Estamos não para sermos um a mais, estamos para sermos diferença, fazermos diferença, e a diferença consiste exatamente no anúncio, no testemunho, por palavras e ações da boa nova, da qual o próprio Jesus, missionário do Pai, se fez servidor. Para nós sermos uma igreja missão, para nós darmos conta de sermos testemunhas do Senhor Jesus, quando Ele disse àqueles e hoje a nós: ide pelo mundo afora, anunciem a boa nova, preguem o evangelho da vida. Nós não daremos conta dessa missão se não nos preenchermos, se não nos abastecermos, se não experimentarmos, cultivarmos a vida de oração. E aí está a beleza da palavra de Deus, nas 3 leituras e no Salmo 33 da liturgia deste domingo, Dia Mundial das Missões. Jesus, no evangelho de hoje, assim inicia o evangelista dizendo-nos que ele contou uma parábola, uma história, uma metáfora, para facilitar a compreensão, para facilitar a assimilação da sua mensagem. Contou uma parábola para alguns, prestemos atenção, que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Naquele tempo, eram os fariseus. No nosso tempo, pode ser também algum de nós, ou muitos de nós, que confiamos na própria justiça,
E pior ainda, desprezamos os outros. Confiar na própria justiça significa acreditar muito mais em si mesmo, na sua própria lógica e nos seus critérios de discernimentos e de interpretações, de posturas, de argumentos, de falas, de atitudes. O pior não é só quando acreditamos apenas em nós mesmos, na nossa justiça, no nosso jeito de raciocinar, nas nossas lógicas de postura e interpretação. Pior ainda, quando a gente se acha muito melhor, quando a gente se acha muito superior, quando a gente se acha referência e acaba por desprezar os outros. E acaba por olhar para os outros e constatar, não são nada, são lisos, como assim se chama no Nordeste, para se referir a uma pessoa que não tem valor algum, que não tem importância alguma. Trata-se de um equívoco duplo. Pior ainda quando o ser humano, diante de Deus, assim se comporta, assim se vê, assim se percebe e assim se posiciona. Como este fariseu que foi ao templo. Irmãos e irmãs, nós estamos neste templo, que foram à casa de Deus e se posicionaram diante de Deus. Nós estamos na casa do Senhor e diante dEle. Mas como estamos de fato diante dEle? Como nos colocamos, como nos posicionamos, como rezamos diante de Deus? Será que a nossa oração é um elenco das nossas qualidades boas, da bondade que somos, do bem que fazemos, porque somos os melhores, porque olhamos para os outros e coitado deles, porque nós já temos a salvação, eles não têm? De que maneira eu me coloco diante de Deus? De que maneira eu rezo? Como é minha oração? É uma oração mais preenchida do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade? Ou uma oração mais preenchida daquele espírito que marcou a vida do outro homem que também foi ao templo para rezar, o publicano? Que não foi lá à frente, mas que ficou no fundo, que não foi capaz de erguer os olhos, mas abaixá-los, que não foi capaz de elencar para Deus que era uma pessoa justa, honrosa, adequada, referência, mas muito o contrário, sou pecador, sou miserável, eu sou cheio de limites, de fraqueza. Por isso, eu não conto com a salvação que vem de mim mesmo, mas eu conto com a salvação e a misericórdia que vem de Deus. Esta foi a maneira através da qual o publicano se posicionou diante de Deus no templo. O fariseu e o publicano nem sempre são dois homens, são duas posturas ou duas atitudes de pessoas. Pode acontecer que o fariseu e o publicano estão ao mesmo tempo dentro de nós. Pode acontecer que o publicano e o fariseu ao mesmo tempo fazem parte de nossas atitudes, de nossas lógicas, posturas, comportamentos. Pode ser que o fariseu e o publicano são duas realidades, são duas dinâmicas que se comunicam dentro de nós. Por isso a palavra de Deus nos provoca sempre a nos questionar, a nos ajudar a rever, até mesmo como nos colocamos diante de Deus. Porque o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, a nossa estrutura, o nosso perfil, ele também transparece no jeito de rezar. Ele também transparece no jeito de ver as pessoas. Ele também transparece no jeito de lidar com as coisas. Ele também transparece no jeito de se posicionar na vida.
Por isso a palavra de Deus, ela é aquela que nos educa, nos corrige, nos evangeliza, nos catequiza. Jesus conclui esta parábola dizendo que o publicano voltou para casa justificado, salvo, enquanto que o fariseu não. Porque quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Conclusão da palavra de Jesus para nós. Palavra esta que neste Dia Mundial das Missões, proclamada, continua a reflexão do domingo passado, a importância da oração. A oração enquanto combustível, a oração enquanto alimento, a oração enquanto sustento para minha, para a sua vida individual, mas também para minha, a sua missão. E cada um tem a sua missão, no conjunto desta igreja mãe, que somos todos nós. Se nós não cultivarmos a oração e a qualidade da oração, uma oração encharcada de humildade, não de prepotência, uma oração preenchida, encharcada de simplicidade, não de orgulho, uma oração capaz de confiar e de se abandonar totalmente nas mãos de Deus, não em si mesmo, nas suas forças e capacidades, nós também não daremos conta do exercício da nossa missão. A sua missão de pai, de mãe, de educador, de catequista, de coordenador de grupos, de agente pastoral, a sua missão executiva, no mundo do trabalho, onde quer que cada um de nós se encontra. Deus, como ouvimos no livro do Eclesiástico, é aquele que jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. No tempo de Jesus, o órfão, a viúva, o marginalizado, eram classes de pessoas as mais pobres e exploradas da sociedade. Deus, diz o livro do Eclesiástico, que é um juiz verdadeiro, que não discrimina as pessoas, é aquele que jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Portanto, as preces, as súplicas destes sobem até as nuvens, atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso. Deus escuta aquele que tem um coração simples, escuta aquele que se põe simples, de maneira humilde, na sua presença, e que confia a Ele suas necessidades, suas dificuldades, suas lutas, seus desafios. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje o Dia Mundial das Missões, pela via da oração que nos fortalece, despertada seja a nossa consciência do lugar que precisamos ocupar, o lugar que precisamos ocupar na vida da igreja, que está no coração do mundo, sermos capazes, como Paulo foi capaz na segunda leitura de sua carta a Timóteo, quando ele faz o seu testamento final, ele percebe que está aproximando o momento da sua partida, ele sente na prisão que estava, que a sua morte está se aproximando, e ele diz com toda serenidade e com toda paz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora eu espero a coroa da justiça. A coroa da justiça não é a coroa do poder, não é a coroa da autoridade, a coroa da justiça é a coroa da salvação, é a coroa plena do amor de Deus, é a coroa da recompensa do amor de Deus. Paulo
o grande missionário da igreja, coluna da igreja, dá o seu testamento final. Foi até o fim e sofreu. Ele mesmo diz: na minha primeira defesa, eu fiquei abandonado por todos, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. É Ele que me ajudou a levar a sua mensagem integralmente a todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão, mas o Senhor me libertou de todo o mal. É a consciência missionária de Paulo, que também pedimos a Deus que seja a nossa: combater o bom combate. Combater o bom combate neste tempo de tantos embates e combates, neste tempo de tantas tensões e desafios, neste tempo de tantas polarizações, violências, divergências, incapacidade de dialogar e conviver com quem é diferente. E porque não damos conta de conviver e dialogar com o diferente, quase queremos, quando vias de fato acontece, o eliminamos, o matamos de várias formas, não só de fato. Combater o bom combate, não com as armas da violência, como tanto tem sido pregado, mas com as armas do amor, da verdadeira justiça, que não brota das lógicas e discursos políticos, mas que brota da lógica e do coração do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo. O que precisamos assumir neste tempo é o Evangelho de Jesus, não ideologias, que podem até estar revestidas em nome de Deus, podem até estar revestidas em nome da família, pode estar até revestidas em nome de tudo que não concordamos e não devemos, mas que também não podemos nos iludir, porque nunca se foi tão manipulado o nome de Deus como tem sido manipulado ultimamente. Nunca tem sido usado tantas as religiões como tem sido usado ultimamente. Como missionários e missionárias que somos, homens e mulheres, a serviço do Evangelho, é o Evangelho critério de discernimento, é o Evangelho critério de posicionamento e de decisão daquele que segue o Evangelho de Jesus e se deixa por ele ser estimulado, por ele motivado, porque é o Evangelho da vida que precisa ser testemunhado e anunciado ao coração de todos. Combater o bom combate, completar a corrida, guardar a fé e levar a boa nova do Evangelho e não deixá-lo de anunciar ao coração de toda e cada pessoa. Nesse Dia Mundial das Missões, pedimos a intercessão de Maria, sob o título Senhora da Piedade, padroeira de nossa arquidiocese, ela que é exemplo de verdadeira discípula missionária do Senhor Jesus, que nos ajude nesse tempo, com os desafios desta hora, sobretudo nesta última semana decisiva e a cada dia de nossa vida, iluminados pelo Evangelho de Jesus, pelo Evangelho de Jesus e por nada mais. Que o Espírito de Deus, que é o protagonista da missão, é Ele que vai à nossa frente, o peçamos, o supliquemos: vinde Espírito Santo, e dê a cada um de nós nesta hora o verdadeiro discernimento, para sermos capazes, também em nome da missão, de nos posicionarmos como de fato é preciso posicionar, sempre à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Seja esta a nossa prece, seja este o nosso clamor. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida de seus servos. O Senhor quer a nossa vida, que estejamos do lado dEle, que verdadeiramente quer a nossa vida e não nos engana, porque o seu projeto é conhecido. A sua vontade, o seu desejo do seu coração é claro. Que a sua palavra seja motivadora no exercício da missão de cada um de nós, no coração do mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.